Cemitério Verde é um trabalho que concilia bem a minha produção escultórica e de imagens em movimento. O processo começa durante a pandemia, numa situação de confinamento. Agora também vou descansar. Me mudei com a minha mãe para uma casa nova em Alto Paraíso de Goiás, em um lugar que o terreno estava degradado, e começou como um projeto de restauração daquela porção de terra, mas a partir de determinado momento, quando eu vi que as minhas intervenções eram mais estéticas do que eu gostaria, né? Mas eu sempre quis fazer um jardim que nem o da minha mãe no Piauí. Eu percebi que ali estava acontecendo um processo, né? E eu comecei a agir mais intencionalmente. Eu digo que concilia bem essas duas práticas porque muitas das situações que são filmadas são uma percepção narrativa, uma leitura narrativa sobre esculturas ou objetos que são construídos. No caso de Cemitério Verde, o que está ali construído é uma escultura viva, um jardim agroflorestal que cresce, algo que foi cultivado com a minha mãe, que é a personagem do filme. Os vizinhos falaram para cimentar tudo, senão a casa nunca ficaria limpa. E também uma peça escultórica, mais obviamente escultura, que é uma fonte que foi esculpida e colocada ali no centro do jardim, que para mim representava uma tentativa de descrever as interações entre espécies, das espécies mais predominantes que vinham para o jardim buscando abrigo, buscando comida, buscando água. Em cada um dos andares dessa escultura se vê um tipo de situação criada, uma história que é criada, mas também se possibilita o encontro de seres que são atraídos para aquele ambiente, né? O primeiro andar tem uma composteira com vermes, com minhocas, que ali a Lavina, personagem, coloca oferendas para os mortos queridos dela. Então essa comida colocada ali é devorada por esses seres que estão na parte inferior da escultura. O segundo andar tem fotografias dos parentes vivos e mortos que, inoculadas com micélio, essas fotos se transformam, então são imagens cinéticas, né? São time-lapses que se vê no filme, né? Então essa relação de criar imagens em movimento numa situação escultórica é algo que já acontecia no meu trabalho, mas que em Cemitério Verde eu percebo um esforço maior da minha parte de conciliar as minhas práticas no que resulta num filme. Quando eu percebi que o projeto estava se configurando como um filme de ficção, é quando minha mãe contribui com a história, né? Quando estávamos ali colocando no espaço as espécies de árvore, especificamente, ela começou a falar que esta árvore é para minha irmã, aquela árvore é para o meu irmão, né? Em geral, parentes que já morreram. Então, essa contribuição para mim foi essencial para eu ver que isso resultaria num filme de ficção, né? Claro, uma autoficção. E me interessou muito quando ela fez essa oferta, porque aí se percebe essa relação do título, né? Que é o Cemitério Verde, que ele tem um significado duplo. Cemitério Verde pode ser isso que se vê, essa imensidão verde de soja ou de outras monoculturas, mas que é um deserto, né? Não tem biodiversidade, é um tipo de... é um verde que é bastante pessimista. Ou também se pode ver o título em relação a esta cena, essa situação que ela oferece. Cada árvore é um parente que morreu, né? Porque você pode pensar que o resultado do crescimento de árvores numa floresta, num ambiente, é resultado do acúmulo de matéria orgânica ao longo do tempo, das décadas, dos séculos, no solo daquela floresta, que permitem com que elas
com que elas cresçam, né? Então, pode-se ver o título dessa forma também, né? De perceber a troca entre vida e morte por uma relação de compostagem, de decomposição.